Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nessa tarde eu gostaria de falar um pouco a respeito de algumas coisas que Jesus requer de nós. Desde ontem, na aula da escola dominical, que eu tenho pensado a respeito disso e eu fui impactado pela aula de ontem na escola dominical, uma aula muito boa a respeito da terceira viagem do missionário de Paulo aos Efésios. E eu fiquei meditando desde ontem de manhã, que eu lecionei aquela aula, fiquei meditando o que Jesus quer de nós, né? Ele sempre quer algo de nós e cabe a nós executarmos a sua vontade, fazermos a sua vontade, sabendo que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E eu fiquei meditando e eu cheguei aqui a algumas conclusões que eu gostaria de compartilhar com vocês essas informações. Claro que é coisa que nós já sabemos, mas que sempre vale a pena enfatizar. E uma delas, meus queridos irmãos, que Jesus requer do seu povo, é que o seu povo se arrependa. Quando nós falamos de arrependimento, nós temos a ideia errônea de pensar que só quem precisa de arrependimento é o ímpio, que só quem precisa de arrependimento é o injusto, que só quem precisa de arrependimento é o incrédulo, de só quem precisa de arrependimento é aquela pessoa que não confessou Jesus ainda. E isso é um ledo engano. Cada crente, no nosso dia a dia, nós fazemos coisa que desagrada a Deus, seja por pensamento, seja por palavra, seja por ação, seja por omissão, tá certo? Então, todos nós fazemos coisas que desagradam a Deus e nós precisamos nos arrepender verdadeiramente, a abandonar aquelas práticas e não voltar mais a elas. Isso é com cada um de nós, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área do trabalho, seja na área dos relacionamentos. Cada um de nós temos falhas, cometemos erros, cometemos pecados, transgredimos a lei de Deus e precisamos nos arrepender imediatamente e assim voltar aos pés de Jesus e nele encontrar graça e amparo para a nossa vida. Veja, querido, que quando nós meditamos na Bíblia Sagrada, Pedro era crente, era cristão, era um seguidor de Jesus, um discípulo que sempre estava aos pés de Jesus, passou ali o ministério todinho aprendendo com Jesus, mas lá no dia que Jesus ia ser crucificado, ele negou Jesus 3 vezes. Isso é um pecado grave, gravíssimo. Ele pecou, ele errou, ele transgrediu a lei de Deus. Mas ele chorou amargamente, se arrependeu, voltou-se para Jesus e encontrou lugar de amparo. João, o discípulo de Jesus, era um homem rigoroso. Ele queria mandar fogo descer do céu e consumir os samaritanos. E Jesus Cristo disse: vós não sabeis de que espírito sois, o Filho do Homem não veio para condenar as almas dos homens, mas veio para salvá-la. Então veja que João era um homem rigoroso, mas se arrependeu, encontrou lugar de amparo e se tornou o discípulo do amor. Tiago, o irmão de Jesus, o meu irmão de Jesus, era uma pessoa incrédula. Ele não cria que Jesus fosse o Messias. Somente depois que Jesus ressuscitou, que aparece para ele, ele se arrepende da sua incredulidade, encontra lugar de amparo e se torna um grande líder cristão na cidade de Jerusalém. Então você vê, querido, que nós sempre temos algo para se arrepender. O grande missionário do cristianismo, o apóstolo Paulo, foi um homem perseguidor da igreja, cruel, assassino, obrigava os cristãos até a blasfemar para que ele tivesse um amparo legal a fim de apedrejar os cristãos. Levava para a prisão, maltratava homens, meninos, crianças, mulheres, sem dó nem compaixão, a tal ponto dele mesmo dizer: eu sou o principal dos pecadores, mas encontrou misericórdia aos pés de Jesus. Então, irmão, cada cristão, ele tem de que se arrepender. Barnabé e o apóstolo Pedro, mesmo depois de cristão, mesmo depois do Pentecostes, mesmo depois de tudo isso, eles queriam ignorar os gentios. Queriam ignorar os gentios.
Quando chegaram alguns da parte de Tiago, eles usaram de dissimulação e o apóstolo Paulo repreendeu Pedro na frente de todos. Então você vê que cada um de nós precisamos nos arrepender diariamente. A Bíblia nos diz, livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, aquele que confessa os seus pecados e deixa, esse alcançará a misericórdia. Então é tempo, irmãos, de nós nos arrependermos, nos voltarmos para Deus. O apóstolo Paulo dizendo, na sua segunda viagem missionária para o pessoal esqueci, me fugiu agora o nome da cidade, lá na Grécia, cidade muito famosa, de Aristóteles, de Platão, Atenas, isso, lá em Atenas, ele disse no capítulo 17 e o versículo número 30, que Deus ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então nós precisamos de arrependimento. Se arrepender, voltar-se para Jesus e assim encontrar lugar de descanso, de misericórdia. Essa é uma das coisas que Deus requer de nós, crentes, que nos arrependamos. Outra coisa, queridos, que Jesus ele quer de nós, é que nós conheçamos tanto o Pai como o Filho. Esse conhecer é no sentido de relacionamento. Ele quer um aspecto relacional conosco, mais intimidade, tanto de nossa parte para com Ele, como dele para conosco. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, quanto mais íntimos nós somos de Jesus, quanto mais íntimos nós somos de Deus Pai, mais nós o obedecemos, mais nós o reverenciamos, mais nós nos voltamos para Ele, mais contentamento nós temos, mais substância divina nós temos, mais alimento celestial nós recebemos, mais forte nós ficamos, mais firme na rocha nós estaremos. Quando conhecermos o Pai e o Filho. Jesus Cristo disse no capítulo 17 de João, na sua oração sacerdotal, no versículo 3, ele disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então esse conhecer é no aspecto relacional, é ter intimidade. O Salmo 25, versículo 14, diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então, aquela pessoa que é temente a Deus, Deus tem mais intimidade com ela, mais segredo revelado para aquela pessoa e, obviamente, ela receberá mais de Deus. Jesus Cristo, no grande dia do juízo, ele vai dizer para muitos, nunca vos conheci, ou seja, nem concordo com as obras que você faz, nem tive um relacionamento sério com você. Então é preciso nós nos relacionarmos com Deus, a tal ponto do profeta Jeremias dizer no capítulo número 9, versículo 23 e 24, não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso. Em quê? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então, essa parte relacional com Cristo é algo muito, muito útil para a vida cristã, muito preciso e muito necessário. E me vê essa reflexão. Jesus requer de nós que nós o conheçamos cada dia mais. Ele mesmo disse aos seus discípulos, eu já não vos chamarei mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigos. Amigos, a palavra que indica relacionamento, amizade, conexão, intimidade, rapport. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Uma palavra francesa que indica conexão, né? Entrelaçamento. Então é isso que Jesus quer de nós, queridos. Quer que nós o conheçamos, que nós conheçamos o Pai, que nós sejamos íntimos. E como é que nós conseguimos essa intimidade? Orando, jejuando, ou buscando, meditando na sua palavra, pedindo a Ele, Pai, me dá mais graça, Pai, me dá mais misericórdia de mim, Pai, me enche mais, Pai, fala comigo, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero receber de Ti os dons, eu quero mais do fruto do Teu Espírito. Louvado seja o nome bendito de Jesus. E assim nós vamos
como diz o Provérbio capítulo 4, versículo 18, como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Outra coisa, querido, que Jesus requer de nós é que nós conheçamos as Escrituras. Não tem como amar a Deus se nós não amarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa substância diária, é o nosso alimento espiritual, é o nosso mantimento, é a nossa sustância. É gostoso se alimentar da palavra de Deus. É gostoso conhecer a palavra de Deus. É gostoso você meditar naquilo que Deus requer. É gostoso você meditar nos mandamentos. É gostoso você meditar nos estatutos. É gostoso você tirar aquela substância, a tal ponto que o apóstolo Pedro, ele diz: desejai, como criança novamente nascida, o verdadeiro leite espiritual, o genuíno leite espiritual, para que por eles vás crescendo. Ele disse isso na primeira carta, capítulo 2, versículo 2. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então, amar a palavra de Deus. Você fica forte espiritualmente, você fica robusto espiritualmente, você fica com os músculos da fé tonificados, fortes. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então, que nós possamos aprender. O próprio Jesus disse, em um dos seus discursos, lá no capítulo 6, no capítulo 5, aliás, de João, e o versículo 39, examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna. E são elas, ou seja, são as Escrituras que testificam de mim, ou seja, as Escrituras testificam de Jesus. As Escrituras mostram quem é Jesus. Você vai para o Evangelho, aí você tira o ministério de Jesus, você tira os ensinamentos de Jesus, você aprende sobre a vida de Jesus, você aprende sobre a morte de Jesus, você aprende sobre a ressurreição de Jesus, você aprende sobre a segunda vinda de Jesus, você aprende sobre os preceitos de Jesus, você aprende sobre os milagres de Jesus, você aprende sobre as curas que Jesus efetuou, você aprende sobre os mandamentos que Jesus deixou para cada um de nós, você aprende sobre as instruções, os ensinamentos que ele deixou para o seu povo. Então, olha quanta coisa boa tem para nós aprendermos quando nós lemos as Escrituras, né? Aí os profetas apontaram para Jesus, a lei aponta para Jesus, né? Os livros históricos nos contam relatos surpreendentes da ação divina de Deus, protegendo, guiando e orientando o seu povo. Então, irmão, a apóstolo Paulo diz que toda a Escritura divinamente inspirada é útil para redarguir, para corrigir, para ensinar, para que o servo de Deus ele vá crescendo de fé em fé. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então, vale a pena conhecer as Escrituras. É isso que Jesus também requer de nós. Outra coisa que Jesus requer de nós, e isso me fez pensar muito, principalmente na aula de ontem, é que sejamos cheios do Espírito Santo, irmãos. Que sejamos cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos diz, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essas duas partes é preciso ser levado em conta, porque geralmente nós queremos se lembrar só da primeira. Não pode beber vinho, não pode se encher a cara, não pode encher o pote com cana, nem com bebidas alcoólicas, porque a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas nós nos esquecemos da segunda parte que diz, enchei-vos do Espírito. Assim como é um mandamento não se embriagar, é um mandamento também ser cheio do Espírito Santo. Esse ser que nos conduz, esse ser que nos orienta, esse ser que vai iluminando o nosso coração, esse ser que vai dizendo qual caminho nós devemos escolher, esse Deus que habita conosco, que está presente. Jesus Cristo quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo, porque é sendo cheio do Espírito Santo que nós temos condição de falar de Deus, é sendo cheio do Espírito Santo que nós prosseguimos no caminho estreito, é sendo cheio do Espírito Santo que nós temos ousadia para pregar a palavra de Deus, é sendo cheio do Espírito Santo que nós temos ousadia para testemunhar de Jesus Cristo, é sendo cheio do Espírito Santo que nós somos capazes de suportar os vendavais que vêm, é sendo cheio do Espírito Santo que nós somos capazes de suportar as afrontas, é sendo cheio do Espírito Santo que nós somos capazes até mesmo de dar a vida por amor a Jesus e do Evangelho. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então é uma necessidade urgente ser cheio do Espírito Santo.
que Deus nos encha do seu Espírito. Mas para ser cheio do Espírito é preciso buscar o Espírito. Jesus Cristo disse, virá sobre vós a virtude do Espírito, né? Descerá sobre vós a virtude do Espírito. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o Espírito Santo ele vem sobre, ele vem revestindo, né? O escritor aos Provérbios, no capítulo 1, versículo 23, o próprio Deus falando, dizendo, convertei-vos pela minha repreensão, e eu derramarei abundantemente sobre vós o meu Espírito. Então o Espírito ele vem sobre nós como uma chuva copiosa, ele vem sobre nós como uma chuva torrencial, ele vem sobre nós como um dilúvio de amor, como um dilúvio de graça, como um dilúvio de glória, como uma chuva muito forte de fortificação e de poder para dar ao crente, ao cristão, para que o cristão faça a obra de Deus, e assim ele seja aperfeiçoado, e assim ele vá crescendo, como Jesus Cristo diz, pela boca do apóstolo Paulo, que ele quer o aperfeiçoamento dos seus santos, lá em Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13, ele quer o aperfeiçoamento dos seus santos. Então, para nós ter esse aperfeiçoamento de modo mais cabal, de modo mais holístico, é preciso ser cheio do Espírito Santo. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e impactaram o mundo, sacudiram o mundo de cabeça para baixo, viraram o mundo, chacoalharam, e muitas pessoas foram salvas, muitas pessoas foram ganhas, muitas pessoas agregaram a fé e entraram no rol da família de Deus. Então é uma necessidade cada cristão ser cheio do Espírito Santo. Mas também Jesus Cristo quer, irmãos, que quando o crente seja cheio do Espírito Santo, e uma das formas mais claras de ser cheio do Espírito Santo é divulgar o Evangelho, porque Jesus Cristo quer que nós divulguemos o Evangelho. Foi Ele que disse ide, foi Ele que disse pregai, foi Ele que disse em João capítulo número 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então é um mandamento de Jesus, divulgar o Evangelho, porque as pessoas só vão ser salvas se ouvir o Evangelho. As pessoas só vão crer se ouvir o Evangelho. As pessoas só vão se render à fé se ouvir o Evangelho bem explanado, bem explicado, bem detalhado, com unção, com autoridade, com ousadia. Então Jesus Cristo quer que nós divulguemos o Evangelho onde quer que estejamos. Louvado seja o nome bendito de Jesus. O apóstolo Paulo chega a dizer que o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o Evangelho sendo poder de Deus, é necessário que nós divulguemos. Filipe, quando chegou lá em Samaria, a Bíblia diz, no capítulo 8, versículo 5, que ele pregava a Cristo. No capítulo 8, versículo 12, diz que ele pregava acerca do reino de Deus e de Jesus Cristo. O capítulo de número 35, por exemplo, diz que ele começou naquela escritura para o eunuco de Candace e lhes mostrou Cristo. E o último versículo, versículo 40, diz lá que em Azoto, né, quando ele se encontrou em Azoto, ele anunciava o Evangelho. Então é uma necessidade urgente, premente, que não pode ser relegada, não pode ser deixada para depois, a divulgação constante, firme, com ousadia e com fé, a divulgação do Evangelho da glória de Deus, a divulgação do Evangelho da paz, a divulgação do Evangelho de Cristo. Outra coisa que Jesus quer de nós, e aqui eu quero terminar o vídeo, se encontra no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, quando o profeta diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames o teu Deus e que andes humildemente com o teu Deus. Então Deus requer de nós prática de justiça, porque apenas com palavra ninguém vai se convencer, é preciso a praticidade da palavra de Deus. Ele quer que nós andemos humildemente com o nosso Deus e Ele quer que nós amemos o nosso Deus. Também, da mesma forma, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, também tem uma pergunta semelhante: o que é que o Senhor pede de ti? O que é que o Senhor pede de ti? Aí o versículo 10 e o 12 também dá a resposta, né? Diz lá que Ele quer que a gente tema a Deus, diz lá que quer que a gente ande nos caminhos do Senhor, diz lá que quer que a gente sirva ao Senhor, diz lá que quer que a gente guarde os mandamentos e os estatutos do Senhor.
Então é isso que o Senhor quer de nós, que nós guardemos a sua palavra, que nós o amemos, que nós o temamos, porque quando a gente tema a Deus, a Bíblia diz que o temor a Deus é um livramento dos laços da morte. E também o temor a Deus é um tesouro, conforme diz Isaías. Então que nós possamos, irmãos, amar a Deus, buscar a Deus, guardar os mandamentos de Deus, temer a Deus, praticar a palavra de Deus, divulgar o Evangelho, ser cheio do Espírito Santo, amar a palavra de Deus e meditar nela dia e noite, como Deus disse para Josué: não se aparta a tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que, fazendo assim, possas fazer progredir o teu caminho. Louvado seja o nome bendito de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que você faça uma reflexão, que se há alguma coisa para se arrepender, que você se arrependa, que você busque, que você ame, que você cuide, que você zele daquilo que Deus depositou na sua mão e desenvolva, porque o tempo está próximo. Jesus Cristo disse que a noite é chegada, quando ninguém pode trabalhar. Então é necessário que nós façamos hoje, aqui e agora, e não deixemos para depois. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.